convidar para vir para falar para nós agora o Alexandre Pereira da Goodway. Por favor, Alexandre. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Noel, pela apresentação. É um prazer estar aqui novamente em mais um Fórum GD. Então, estar aqui pessoalmente, trazer um pouco de conteúdo para vocês. Esse é o meu objetivo aqui. Hoje eu vou falar sobre corrente dos módulos fotovoltaicos e o comportamento do inversor. Então, isso é bastante quente, é um tópico bastante quente que está no mercado, que é a questão dos módulos de alta potência, que tem uma corrente de trabalho também elevada, e isso precisa estar em compatibilidade com as características do inversor. Então, eu sou o Alexandre Pereira, para quem não me conhece, prazer. Sou engenheiro de serviços, sou gerente de serviços, na verdade, na Goodway, e hoje eu vou tratar com vocês o tema que eu apresentei antes. Então, a questão do módulo e a corrente de trabalho. Então, como a gente tem visto nos últimos anos, existe uma tendência no mercado do aumento de potência dos módulos fotovoltaicos. Então, 2 anos atrás, a gente falava sobre módulos de 400 watts, módulo de 440 watts, enfim, nessa faixa de potência. E agora a gente está falando de módulos de 500 watts, 550 watts, e às vezes até módulo de 600, 650 watts. Para o ano que vem, provavelmente a gente vai estar discutindo sobre módulo de 700 watts, ou até mais do que isso. E qual que é a questão dos módulos terem uma potência mais alta? Eles vão ter também uma corrente maior, eles vão trabalhar numa corrente maior. Então, conforme a potência do módulo aumenta, a corrente também vai aumentar. Então, 2 anos atrás, a gente falava de módulo de corrente de 11 amperes, 10 amperes. Hoje a gente está falando de módulo de corrente de 15, de 13, de 18 amperes. E provavelmente ano que vem a gente vai estar conversando sobre módulos de corrente de 18, 19, 20 amperes. Então, aqui 2 exemplos que eu separei para vocês. São 2 módulos de 550 watts, ou seja, a mesma potência, mas eles têm características diferentes. Então, se a gente olhar aqui no primeiro módulo, a gente vai ver que ele tem 550 watts e ele tem 2 parâmetros de corrente. Ele vai ter um parâmetro de corrente de operação, que é o IMP. Essa é a corrente máxima que o módulo vai atingir durante a operação dele. Então, durante o meio-dia, ele vai chegar nessa corrente. Nesse exemplo aqui, 12,97 amperes. Ele tem um outro parâmetro de corrente, que é o parâmetro de corrente de curto, que vai ser um pouco mais elevado do que a corrente IMP. Então, essa corrente é a corrente ISC, para esse exemplo, 13,78 amperes. E aqui um segundo exemplo, então um módulo diferente, com a mesma potência, 550 watts, exatamente a mesma potência, mas com uma característica diferente. Ele tem a corrente de trabalho IMP de 17,29 amperes e a corrente de curto 18,39, ou seja, diferente. São módulos com a mesma potência, mas com correntes de trabalho totalmente diferentes. Então, potência é o quê? Corrente vezes tensão. Então, o módulo B, aqui no meu slide ficou invertido. O módulo B, mais ou menos 17 amperes, mais ou menos 31 volts de tensão de operação, que é a tensão VMP. Isso vai dar 550 watts. O módulo A, mais ou menos 13 amperes, mais ou menos 42 volts de VMP. Isso vai dar 550 watts. Então, são módulos de mesma potência, mas com características diferentes. Então, a gente precisa prestar atenção nisso aqui quando a gente vai dimensionar o sistema, porque boa parte dos inversores hoje, principalmente os inversores residenciais de menor porte, não vão suportar módulos com 17 amperes. Eles não têm todo esse limite de corrente de entrada disponível. Então, a gente não vai, em muitos dos casos, conseguir usar o módulo B, que é o primeiro aqui de cima, em inversores de menor porte. Então, aqui a gente tem um exemplo de um inversor da Goodway, que é um inversor monofásico de 5 kW. Ele foi atualizado recentemente para 13 amperes. Aqui, quando eu cito 13 amperes, é 13 amperes de corrente IMP, corrente de trabalho. Então, ele também tem 2 parâmetros de corrente máxima de entrada. Corrente máxima de entrada IMP, que vai ser 13 amperes, e corrente máxima de curto, que para esse inversor vai ser 16,3 amperes. E como que isso se relaciona com os outros parâmetros que eu mostrei antes dos módulos fotovoltaicos? Então, a corrente máxima de operação do módulo, o IMP, vai se relacionar com a corrente máxima de entrada do inversor. Então, lá no módulo, o IMP era 13 mais ou menos para um módulo, para o outro era 17 alguma coisa. E a corrente máxima de entrada do inversor, que eu mostrei no exemplo, é 13 amperes. E depois a corrente de curto-circuito, o ISC, vai se relacionar com a corrente de curto, corrente máxima de entrada de curto do inversor. Então, para o módulo lá, era... Vou até voltar aqui para a gente ver. Para o módulo, a corrente de curto era quase 14, né, 13,7. E para o outro módulo era 18,4.
Então, a gente tem que sempre fazer esse relacionamento. A gente pode passar o limite do inversor, aqui é bastante importante, pessoal. Às vezes vocês têm um inversor que é 13 amperes, ou é 12,5, enfim, e o seu módulo passa um pouquinho. O meu módulo é 13,4. O meu inversor é 13, mas o meu módulo é 13,4, é 13,5. Posso passar? Depende. Em boa parte dos casos, sim. Então, o que a gente tem que avaliar quando a gente tem um módulo que passa um pouquinho o limite do inversor? O IMP, que é aquela corrente mais baixa do módulo, ali para um módulo era 12 alguma coisa, para o outro era 17. Ele pode passar a corrente máxima de entrada do inversor, que no nosso exemplo é 13 amperes, não vai ter problema no inversor, ele não vai ser danificado. A gente pode ter só uma perda de potencial do módulo fotovoltaico, ele não vai chegar no pico de corrente que ele poderia, ou seja, ele não vai chegar na potência máxima que ele atingiria, mas você não vai ter dano ao inversor. O que não pode passar, pessoal, é a corrente máxima de curto do inversor. Então, aqueles 16,3 amperes do exemplo que eu mostrei para vocês, a gente não pode passar de forma alguma. Se a corrente máxima de curto do módulo, o ISC, passar a corrente máxima de entrada de curto do inversor, a gente vai ter dano ao inversor. Então, a gente vai danificar o inversor, provavelmente não vai ter garantia, vai ser um problema aí que o integrador vai ter que assumir. Então, qual que é o comportamento do inversor quando a gente tem um módulo que está passando ali um pouco da corrente de entrada dele? Aqui um exemplo. Então, o nosso módulo ali é um módulo de 12,97 amperes, aquele exemplo A, módulo A. Corrente IMP, de operação. Aqui são dois inversores de exemplo. Um inversor que é 11 amperes e o inversor da linha HT da GUDUI que é 15 amperes. No inversor de 11 amperes, esse módulo, que é 12,97, vai ficar limitado a 11 amperes. O inversor não consegue absorver mais do que 11. O limite dele é 11. E para o inversor da linha HT aqui da GUDUI, que é 15 amperes, a gente não vai ter limitação. Ou seja, o módulo vai chegar na corrente máxima que ele poderia, que é 12,97. Se a gente for olhar isso na curva, a 1000 watts quadrado do módulo, a gente vai ver que o módulo, trabalhando sem limitação, que é o verde ali, o dado em verde, com 12,97 amperes, ele vai ter uma tensão de operação de 42,4 volts. Então, a gente vai atingir aqui o ponto máximo de potência ideal do módulo fotovoltaico. E se ele trabalhar limitado, ou seja, 11 amperes, a gente não vai atingir o ponto máximo ideal, que vai ser um ponto um pouco deslocado, e por isso o módulo vai ter uma tensão de trabalho um pouco mais alta. Então isso aqui a gente tem que tomar cuidado com o tamanho da string, quando a gente está dimensionando. Se a gente está usando um módulo que está sendo limitado pelo inversor, ele vai ter uma tensão mais alta, a tensão final da nossa string também vai ser mais alta, e a gente precisa tomar cuidado para não passar a tensão máxima de operação do inversor, que normalmente para o inversor monofásico é 600 volts, 500 ou 600 volts, para o inversor trifásico vai ficar 1000, 1100 volts por ali. Então só tomar cuidado quando a gente está trabalhando com módulo limitado, que tem um aumento de tensão de trabalho. E o exemplo, se a gente for ver aqui do módulo, o mesmo módulo aqui, um módulo de 550 watts, quando ele está limitado a 11 amperes, ele vai chegar na tensão que eu mostrei, 44 volts, ele não vai atingir o pico. O máximo que esse módulo de 550 watts vai atingir no inversor de 11 amperes é 484 watts. Então, ao meio-dia, ele não vai chegar no pico que ele poderia, ele não vai chegar a 550 watts. Então, aqui a gente vai ter mais ou menos 88%, 89% do que ele poderia chegar. E se ele trabalhar sem limitação, ele chega, então, na potência máxima que ele deveria. Então, aqui os inversores que a GUDUI tem. Hoje a gente já tem boa parte dos nossos inversores com 15 amperes. Então, aqui são as linhas HT e BF-MT da GUDUI. Então, são inversores de 50, 60, 73, 75. Esses dois, 73 e 75, que são ideais para uma aplicação de microgeração, que você usa só um inversor no limite da microgeração. Depois eu vou mostrar mais detalhes deles. 80, 110, 120, 136, 225 e 250 kW. Então, esses já têm 15 amperes de entrada. Para os inversores aqui da linha HT, que é de 75 para cima, o limite, na verdade, é por MPPT. É 30 amperes por MPPT e você tem 2 entradas de string por MPPT. Ou seja, você poderia usar módulos de até 30 amperes usando só uma entrada do inversor. Você pode deixar a segunda entrada vazia e você não vai passar o limite de 30 amperes. Então, posso pegar um módulo de 18 amperes e nesses inversores da linha HT, usar só uma entrada de cada MPPT, deixar a segunda vazia. Eu posso usar um módulo de 18 amperes sem limitação, porque eu não passo o limite que é de 30 por MPPT. Aqui eu coloquei 15, que seria 15 por string, se eu for usar as 2 entradas do MPPT.
E para 2020, a gente vai ter a atualização da linha HT para o início de 2020 para 20 amperes, por string, ou 40 por MPPT. Então, vão ser, num primeiro momento, os inversores de 225 e 250, depois isso tende a ser para toda a linha. No slide anterior, eu vou voltar aqui que eu esqueci de falar, que até o fim desse ano a gente vai ter toda a linha de inversores, inclusive os monofásicos, aquele de 5 que eu mostrei para vocês, que hoje é 13 amperes, ele vai ser 15 também. Então, toda a linha vai subir para 15 até o fim desse ano. Então, um inversor monofásico de 5, de 8,5, que a gente vende bastante, de 10, enfim, ali os inversores intermediários de 30, 20 kW, vão ser todos 15 amperes. E para o ano que vem a gente tende a aumentar isso, deve ir para 20, provavelmente, os pequenos também com o decorrer do ano. Como eu falei para vocês, a tendência é os módulos aumentarem de potência. Ano que vem a gente vai estar falando de módulo de 700 watts. Daí a gente precisa ter uma corrente maior de entrada do inversor para utilizar esse tipo de módulo. Por que a gente começa no inversor de maior porte? Porque é normalmente onde vão se aplicar esses módulos de 700, de 800 watts, no início é em usinas de grande porte, usinas centralizadas e mini geração. Outro ponto que eu gostaria de tocar aqui, em Manaus especificamente, é a linha trifásica 220 volts da Godoy. Então, qual que é a vantagem dessa linha? Normalmente, quando a gente tem um inversor trifásico, o convencional, padrão de se ver no mercado, é uma saída CA de 380 volts. E daí a gente precisa usar esse inversor num local, numa região que o trifásico é 220, ou a rede é 127/220, a gente tem que usar um transformador. E o transformador tem uma série de problemas, que eu vou mostrar depois. E se a gente quisesse remover o transformador do sistema, a gente precisaria do inversor trifásico 220. Então aqui a Godoy tem o maior portfólio do mercado de inversores trifásicos 220 volts, que é perfeito aqui para aplicação em Manaus. Aqui no Amazonas as redes são trifásicas 220, Centro-Oeste, São Paulo em alguns lugares, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Então tem vários locais do Brasil que o trifásico é 220. Aqui a gente vai ter modelos de 12, 15, 20 kW com 3 MPPTs, 30, 35 e 50 kW com 4 MPPTs, que já é um inversor grande de 50 kW, mas a gente já tem o maior, que é o maior inversor aí trifásico 220 volts do mercado, 73 kW com 12 MPPTs. Então esse inversor aqui, a gente consegue fazer um sistema de microgeração no trifásico 220 no limite. Perfeito, ele chega a 75 kW se a tensão tiver 230. Normalmente a tensão está sempre um pouquinho mais alta, então ele vai chegar a 75, vai ficar no limite da microgeração. E a gente tem o modelo de 75 380 volts, ou seja, a gente tem solução para microgeração em ambas as tensões. Então a aplicação do inversor trifásico 220 volts, qual que é? Quando a gente tem a carga aqui da nossa residência, do nosso comércio, consumindo a energia do sistema fotovoltaico diretamente, antes da gente exportar na rede da concessionária. E aqui a nossa carga é trifásica 220 volts. Se a gente não tiver um inversor trifásico 220, a gente tem que usar o transformador, tem uma série de problemas que eu já vou mostrar. Se a gente usar o inversor 220, não precisa usar o transformador, a tensão é a mesma tensão de consumo das cargas, é o cenário ideal. Então, quais são as desvantagens do uso de um transformador? O transformador vai trazer uma série de problemas. Primeiro que é mais tempo de instalação, você tem que instalar o transformador, ele vai ocupar espaço, às vezes ele não é IP65 igual ao inversor, você não pode deixar ele no ambiente externo, você tem que deixar ele num ambiente protegido, também não pode ficar junto com o inversor, talvez. Manutenção, depois é mais um item para dar manutenção do sistema. Você vai ter menos confiabilidade no seu sistema se você tem aqui vários inversores conectados em um só transformador. Digamos que a gente tem 5 inversores em um transformador. Se o transformador parar, todos os 5 inversores vão parar. Além do principal, que é a perda de eficiência. O transformador vai adicionar uma perda no seu sistema de até 8%. Ou seja, 8% do que o seu sistema está gerando, você vai desperdiçar pela ineficiência de um transformador. Nenhum equipamento elétrico ou eletrônico é 100% eficiente. E qual que é a vantagem de usar o inversor trifásico 220? Tudo o contrário do que eu falei antes. É mais confiável. Se você tem 5 inversores, um parar, só ele parou, os outros 4 estão funcionando. A IP65 pode ficar no ambiente externo, mais fácil de instalar, mais rápido, e o principal é mais eficiente, vai gerar 8% a mais do que um sistema com transformador. Mas o pessoal sempre bate na tecla do preço. O inversor trifásico 220 volts é mais caro que o 380? Ele é mais caro. Então aqui a gente fez uma comparação para mostrar que mesmo ele sendo mais caro, é vantajoso. Então aqui não dá para ver muito bem no slide, mas
mas são 3 sistemas com a mesma potência em módulos, de 26 kW em módulos, e 3 inversores de 20 kW. Nos 2 primeiros exemplos, os inversores são 380 volts e a gente está usando o transformador. No primeiro é um transformador que fica ligado direto, no segundo exemplo é um transformador que se desliga durante a noite, então você reduz um pouco da perda. Então o inversor, nesses casos, custa R$ 10.300 e o transformador custa R$ 4.400. Preço final de inversor mais transformador, R$ 14.700. E o último exemplo é o inversor de 20 kW da Godoy, trifásico já 220 volts. Então a gente não tem um transformador, mas o inversor sozinho custa R$ 15.300. Isso aqui é um case real que a gente fez, pessoal. Então os inversores com transformador, 380 mais transformador, R$ 14.700. O sistema com o inversor 220, R$ 15.300, ou seja, ele é R$ 600 mais caro, o inversor 220 volts. No final ele é R$ 600 mais caro. Mas se a gente for ver a geração desse inversor trifásico 220 volts, resumindo, ele gera mais ou menos 2 megawatts hora a mais por ano. Então, aqueles 8% que eu citei para vocês. Então, em um ano, ele vai gerar em economia, se a gente for calcular ali o megawatt pelo preço da tarifa, mais ou menos R$ 1.100 de economia. Ou seja, em 6 meses ele se paga. 6 meses o inversor de 220 volts se paga e depois o sistema vai continuar gerando uma economia por ano de R$ 1.100. Então é muito mais vantajoso se usar o inversor trifásico 220 do que a aplicação do transformador. Isso aqui é só o cálculo financeiro, fora aquelas outras desvantagens que eu mostrei para vocês antes. Aqui um pouco do portfólio da Godoy. Então, a Godoy tem inversores de todos os portes. A gente vai ter monofásico de 3 a 10 kW, com até 13 amperes, 3 MPPT, esse aqui eu falei para vocês. Até o fim do ano vai estar com 15, pelo menos 15. Alguns modelos vão ter 16. Então, o modelo de 8,5 kW da Godoy, que é o que mais vende hoje no momento, vai para 16 amperes. Depois a gente tem aqui os trifásicos comerciais. Então, um porte médio, a gente vai ter modelo de 8 kW, então um inversor trifásico de 8 kW, ideal para você aumentar o autoconsumo numa residência trifásica, indo até 60 kW, ali com até 4 MPPTs e até 15 amperes. E por fim, a gente tem os inversores de grande porte, que é a linha HT da Godoy, de 12 MPPTs, 15 amperes, aqui eu destaco o modelo de 73 kW, 220 volts, que eu mostrei para vocês, perfeito para uma microgeração em 220, e o modelo de 75 kW, que é o equivalente em 380 volts. Então a gente tem as duas soluções, 220, 380, perfeito para microgeração, um inversor só no sistema, até 75 kW. E aqui vai até 250 kW em modelos de grande porte. A gente tem também medidores inteligentes, então agora existe uma grande demanda do mercado para limitação de exportação, o famoso zero grid, grid zero. Então a gente consegue fazer isso para toda a linha de inversores, usando o medidor inteligente. Desculpa aí, pessoal. Então a gente vai ter solução tanto trifásica quanto monofásica, tanto 380 quanto 220. Então toda a linha de inversores da Godoy é possível se atingir o grid zero com um medidor inteligente. E também fazer monitoramento de carga. Você tendo um medidor inteligente no sistema, você consegue medir e saber exatamente o quanto as suas cargas estão consumindo de energia e o quanto realmente você está injetando na rede da concessionária. Por fim, pessoal, só queria aqui deixar um lembrete para vocês. A Godoy hoje é o maior fornecedor de inversores híbridos ou de armazenamento no mundo. E a gente está com o portfólio pronto para trazer para o Brasil. Então, no Brasil, a gente sabe que ainda não tem definido o marco legal de como pode se conectar um inversor com bateria na rede, ou seja, um inversor híbrido. E assim, no momento, assim que for definido isso, a Godoy vai trazer o nosso portfólio para o Brasil. Então, a gente tem todo tipo de inversor híbrido, monofásico, trifásico, trabalha com bateria de baixa tensão, alta tensão, de retrofit para transformar um sistema convencional em híbrido. Todo o portfólio a gente tem que estar pronto, só aguardando a definição do marco. Se precisar certificar o inversor em alguma norma, a gente certifica e já vai trazer para o Brasil. E além disso, a gente tem as baterias. Então, para fornecer a solução completa para o cliente, tem baterias marca Godoy desde 2020. A gente já está fabricando baterias próprias. Então, bateria de baixa tensão para colocar em rack, bateria de baixa tensão para ficar instalada externa, bateria de alta tensão, bateria para sistema de grande porte, tudo isso a gente já tem. Então é isso, pessoal.
Agradeço aí a atenção de todos, quem está aqui presente, quem assistiu remotamente. É um prazer sempre estar aqui. Espero ter trazido um pouco de conhecimento para vocês. Convido vocês a seguir a Goodwe nas redes sociais. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Bem, agradecemos a participação do Alexandre Pereira da Goodwe. Muito obrigado, Alexandre.